Biomagnificação refere-se à condição em que a concentração química em um organismo excede a concentração de seu alimento quando a principal via de disposição ocorre a partir da dieta do organismo. O termo biomagnificação da rede alimentar é usado para descrever o enriquecimento trófico de contaminantes dentro das redes alimentares e se refere ao aumento progressivo nas concentrações químicas com o aumento do status trófico do animal. Para contaminantes e organismos hidrofóbicos, os termos magnificação e magnificação da rede alimentar são definidos de forma mais restrita para refletir a condição termodinâmica em que o potencial químico em um animal excede sua dieta e ambiente e aumenta através de níveis tróficos sucessivos. Os primeiros dados empíricos demonstram a magnificação da rede alimentar foram gerados para o inseticida clorado, dicloridifenil, dicloroetano em plâncton, peixes e pássaros de Clear Lake, Califórnia, após múltiplas aplicações do pesticida na década de 1950. Biomagnificação da teia alimentar para diclorodifenil e dicloroetano estavam bem estabelecidos para vários sistemas aquáticos na década de 1960, embora só na década de 1980 os critérios termodinâmicos de biomagnificação foram testados e validados usando dados do campo. Vários mecanismos foram propostos para aplicar a biomagnificação. O modelo de ampliação gastrointestinal e as recentes alterações a este modelo são descritos, bem como mecanismos alterativos não dietéticos, pode levar a observações semelhantes e potencialmente confusas de biomagnificação. Causas de biomagnificação. Agricultura. Os inseticidas agrícolas, fertilizantes e fungicidas são muito tóxicos e são liberados no solo, rios, lagos e mares. Essas substâncias contêm pequenas quantidades de metais pesados, como mercúrio, arsênio, cobre, chumbo e cardêmio. Eles causam problemas de saúde em organismos aquáticos e humanos. Contaminantes orgânicos, estrume e biossólidos são processados industrialmente e contêm contaminantes como produtos farmacêuticos e de higiene pessoal. Essas substâncias têm um impacto adverso na saúde de humanos, animais e vida selvagem. Atividades industriais. As indústrias e fábricas liberam substâncias tóxicas que são lançadas no solo, lagos, oceanos e rios. As emissões gasosas poluem o meio ambiente que entra na cadeia alimentar levando à biomagnificação. Atividade de mineração no oceano. As atividades de mineração são realizadas em alto mar para extrair metais como zinco, alumínio, cobalto, prata e ouro. O processo de mineração, para uma grande quantidade de selênio e sulfeto, que se deposita na água e destrói oceanos e regiões costeiras. O nível de toxicidade é aumentado. Essas substâncias tóxicas são absorvidas pelos organismos aquáticos mais elevados na cadeia alimentar. Efeitos da biomagnificação. Impacto na saúde humana. A biomagnificação torna os humanos mais propensos a câncer, problemas renais, influenza hepática, defeitos congênitos, distúrbios respiratórios e doenças cardíacas. Efeitos na reprodução e desenvolvimento de criaturas marinhas. Os produtos químicos tóxicos se acumulam em órgãos importantes dos organismos aquáticos, que afetam seus processos de reprodução e desenvolvimento. Por exemplo, as cascas de ovo das aves marinhas são muito finas e podem ser esmagadas pelas próprias aves durante a incubação. Os produtos químicos tóxicos, mercúrio e selênio, destroem os ovos reprodutivos das criaturas aquáticas. Destruição de recifes de corais. O cianeto usado na lixiviação de ouro e na pesca é a principal causa na destruição dos recifes de coral. Os recifes de coral são a moradia e alimentação de muitas criaturas marinhas. Sua destruição afeta a vida de muitos animais aquáticos. Exemplo de doença da biomagnificação. Doença da minamanta. A doença da minamanta é um exemplo das consequências de processos da biomagnificação trófica, pois se trata de uma síndrome neurológica causada por envenenamento grave por mercúrio. Ela foi registrada pela primeira vez na cidade de Minamanta, no Japão. Dejetos industriais contendo mercúrio eram lançados na Baía de Minamanta desde 1930. Anos depois, começaram a aparecer os efeitos da contaminação. Peixes, moluscos e aves estavam morrendo. Em 1956, foi registrado o primeiro caso de contaminação humana, seguido de muitos outros depois dessa data. A moléstia também ficou conhecida como o mal de Minamanta. Os sintomas incluem distúrbios sensoriais nas mãos e nos pés, danos da visão e audição, fraqueza e, em casos extremos, a paralisia e a morte. A biocoagulação é um processo de assimilação e retenção de substâncias químicas provenientes do ambiente pelos organismos. A absorção pode ocorrer de forma direta quando as substâncias são incorporadas ao organismo a partir do meio ambiente, ou de forma indireta a partir da ingestão de alimentos que contenham tais substâncias. Geralmente, as substâncias bioacumuladas não são biodegradáveis e, devido a diversos motivos, não são metabolizadas ou excretadas pelos organismos, ou são da maneira muito lenta,
de modo ao longo da vida de um organismo, essas substâncias se tornam cada vez mais concentradas em seus tecidos. A bioacumulação pode levar a um processo denominado biomagnificação ou magnificação trófica, que consiste em transferência de substâncias químicas bioacumuladas de nível trófico para outro, sendo que a concentração dessas substâncias aumenta à medida que percorre pela cadeia alimentar. Por exemplo, vegetais contaminados por algumas substâncias são consumidos por animais e esses animais vão servir de alimentos para os outros animais. Assim, a concentração de tal substância será muito maior no consumo final do que nos organismos das posições inferiores da cadeia. Exemplo: na parte inferior da cadeia alimentar, o plâncton é infectado com mercúrio e comido por muitos peixes pequenos. Cada pequeno peixe consome 10 vezes o seu peso no plâncton durante um período de tempo. Os peixes agora teriam 10 ppm de mercúrio em seu sistema. Agora que esses peixes pequenos são comidos por um cardume de peixes maiores que consomem 10 vezes seu peso, os peixes maiores agora teriam 100 ppm de mercúrio em seu sistema. Este processo continua por todo o caminho até a cadeia alimentar para os animais como humanos e águias, onde as concentrações da toxina atingem o seu nível mais alto e os perigos para a saúde são ainda maiores.